Para iniciar esse evento, que é todo gravado, nós vamos disponibilizar o link com os vídeos das apresentações e também com as apresentações separadamente. Tá? Então, para iniciar esse evento, com a palestra Adesivos Estruturais, Revolucionando o Mercado de Barcos, eu vou chamar para cá, que está conosco aqui no estúdio, o Gabriel Matos da Silva, gerente de contas e serviço técnico da Parker Lord. Gabriel, seja muito bem-vindo. A evolução dos barcos, ela se confunde um pouco com a própria evolução da humanidade. A tecnologia por si só, que são os compósitos, os adesivos, são extremamente interessantes. Mas quando a gente entende o contexto que eles estão envolvidos, aí faz ainda mais sentido. Ou seja, de onde a gente veio com os barcos e para onde a gente vai com eles, e onde nós estamos hoje. E qual o papel dos compósitos e do adesivo nessa evolução que começou há muitos anos atrás. A evolução dos barcos e a humanidade. Bom, essa evolução, ela começou há muitos anos. Os povos antigos, como os egípcios, romanos, eles estudaram materiais, criaram sistemas, dominaram o universo dos materiais para conseguir desbravar as águas e conhecer lugares diferentes. Essa ânsia do homem de desbravar o ambiente fez com que os barcos se tornassem tão importantes para a nossa humanidade, para a nossa espécie. E começaram muitos anos atrás. Começaram lá com as jangadas, que ainda são utilizadas hoje em dia no... Não consegui mudar? Agora sim, as jangadas ainda utilizadas hoje em dia, embarcações feitas de madeira, muito utilizadas no Nordeste do Brasil. Nós temos ainda os triremes, que são embarcações gregas, utilizadas muito em combates na antiguidade, elas são movimentadas através de remos. Os anos se passaram e nós atingimos o nau, esses navios de grande porte, utilizadas no século XV, usadas e destinadas para grandes percursos. E depois as caravelas, que foram aperfeiçoadas do século XV até o século XVI, que são mais rápidas, mais ágeis, fáceis de fazer manobra e também movimentadas a partir de remos e dependente dos ventos. Foi então que o homem desenvolveu o motor a vapor. E aquele sonho de conseguir se mover nas águas sem depender de remos e dos ventos foi atingido. No século XIX, criou-se então os barcos a vapor, que se movem aí independente das condições ambientais. E daí por diante, pessoal, tudo foi se desenvolvendo para o mais alto nível, como, por exemplo, os barcos militares. Esse aqui é um exemplo de um navio de guerra dos Estados Unidos que consegue atingir alvos a uma distância de 128 quilômetros. Ou, por exemplo, esses grandes porta-aviões aqui, esse é um exemplo da Marinha Francesa, porta-aviões que conseguem fornecer água fresca para a tripulação, eletricidade e também fazer manobras de catapulta para os aviões que são testados e embarcados neles. Isso é de onde a gente vem, para onde a gente está hoje e para onde a gente vai em termos de embarcações. E aqui também se enquadra os adesivos e os compósitos. Os compósitos são utilizados em embarcações porque eles são extremamente resistentes à corrosão, são leves e possuem elevada resistência mecânica. E essas propostas de valores são as mesmas que o adesivo estrutural confere quando utilizado nesses tipos de projeto. O adesivo estrutural, ele é leve, ele é altamente resistente à corrosão, assim como os compósitos, e possui elevada resistência mecânica. Por isso que nós dizemos que onde existe compósitos, existe também espaço para se utilizar adesivo estrutural. E essa evolução das embarcações, que já foram feitas de madeira e atualmente são feitas de compósitos, passaram também pela utilização do adesivo estrutural para unir partes desses conjuntos. O adesivo estrutural, quando utilizados em projetos, ele pode aumentar a produtividade, porque ele é fácil de aplicar, ele é fácil de se ensinar, ele é simples, ele é ágil. Então os processos ficam mais fáceis, mais rápidos e mais otimizados quando nós utilizamos eles. O adesivo estrutural permite que você una materiais completamente diferentes. Ou seja, a união de dissimilares é algo extremamente válido e importante quando você utiliza adesivo estrutural.
Com adesivo, você pode colar compósito, compósito com metal, compósito com cerâmica, e entre eles também metal com cerâmica, metal com plástico, ou seja, os seus projetos ficam muito mais versáteis quando você tem à disposição um adesivo estrutural. E claro, quando você cola peças, quando você cola partes, você cola por área. E uma área distribui muito mais a tensão do que um ponto. Ou seja, as distribuições de tensões são muito mais uniformes quando nós trabalhamos com adesivo estrutural. E o resultado final é um aumento de resistência mecânica, incluindo, nesse caso aqui, a fadiga. Como que nós entendemos como que o adesivo estrutural pode agregar valor no seu projeto de embarcação? Temos aqui um estudo de caso que foi feito no curso de pós-graduação da Almaco. Esse estudo de caso mostra como o adesivo gerou valor em um projeto real. Ele tem o seguinte título, que é o processo de montagem de estruturas em cascos de embarcações. Ele foi conduzido pelos alunos Thiago Fruet, Elisângela Padilha, Rafael Corsetti, sob a supervisão do professor Paulo Camata, uma grande referência aí no mercado de compósitos. Os cascos... Opa! Probleminha aqui. Vamos lá. Acho que o pointer deu um problema. Retornando. Mais um, pode passar. Lá no estudo de caso. Isso. Processo de montagem, esse é o estudo de caso. No próximo slide eu ia mostrar para vocês qual que foi o estudo. Então esse foi o estudo que nós fizemos. É um exemplo de uma embarcação, um iate de 42 pés. E ele tem... Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Vamos lá. Agora foi. Então esse aqui é o interno dele. Então é um ambiente bem sofisticado, comporta até 14 pessoas, com investimento aí com valor estimado de 1 a 5 milhões de reais. Ele tem 13 metros de comprimento, 60 metros quadrados de área interna, 2 quartos e 2 banheiros. Então, a peça que nós estamos olhando aqui, né, a parte que nós estamos olhando, seria a colagem do casco com a estrutura de reforço. Então, existe o casco dos barcos, das embarcações, existe um reforço também feito em compósitos que são colados ou unidos de alguma forma para estruturar esse casco. Então aqui a seta indicando o casco e internamente nós temos a estrutura de reforço. E aqui a união que nós vamos avaliar, uma união colada com uma união feita através de resina e fibra de vidro. Então olhando para o processo de laminação, processo muito comum no mercado de barcos hoje, como que ele funciona, partindo do princípio que você vai unir a estrutura no casco. Então aqui nós utilizamos 200 quilos de resina, 100 quilos de fibra de vidro tipo 1, 100 quilos de fibra de vidro tipo 2, 6 pessoas, 6 funcionários para fazer esse processo, e 8 horas, que é o tempo que eles precisam para executar essa atividade, somando a 1 hora de processo de acabamento. Então nós temos um total em peso de estrutura para fazer essa união da estrutura com o casco, 430 quilogramas de massa desses itens adicionados. E tempo de processo, 48 horas. Então aqui a conta é a seguinte, você precisa de 6 pessoas para fazer e demora 8 horas cada pessoa. 6 vezes 8, 48 horas, tempo total de processo. Quando nós olhamos agora para o processo, para o mesmo processo mais colado, a situação é um pouco diferente. A imagem mostra aí a aplicação do adesivo, e aqui nós temos não mais resina, mas o adesivo estrutural. 75 quilogramas de adesivo estrutural utilizado para essa colagem. Nós temos 0 quantidade de fibra de vidro tipo 1 e fibra de vidro tipo 2, porque você não precisa de fibras aqui, nem resinas, para fazer a união. O adesivo substitui isso. 3 pessoas necessárias, e cada uma demorou 3 horas para acabar o processo, somando 1 hora de acabamento que é válido para os 2 tipos de processos. Então nós temos aqui um total em peso de 75 quilos e um tempo total de 9 horas. Eu tenho 3 pessoas que demoraram 3 horas cada uma, tempo total 9 horas de processo. Olhando então para uma tela, vamos aqui comparar os 2 processos, eu e você, para entender como que o adesivo agrega valor nesse tipo de aplicação.
Então, aqui é a laminação, aqui é a colagem. Quando eu tenho a substituição da laminação pela colagem, eu elimino a fibra de vidro tipo 1 e tipo 2, eu reduzo o número de funcionários de 6 para 3, e o tempo de processo cai drasticamente, de 8 horas por funcionário para 3 horas por funcionário. Aqui está um exemplo de como essa colagem é feita, a aplicação do adesivo estrutural no casco, e seguido do posicionamento da estrutura de reforço sobre o adesivo aplicado. Como conclusão desse estudo de caso, nós tivemos uma redução de peso de 355 quilos, ganho de produtividade em 81%, ou seja, reduzimos de 48 para 9 horas o tempo total de processo. E, claro, um item muito importante, que é a redução de custo. Obtivemos redução de 20%. Então, esse foi o projeto que nós conseguimos fazer e comparamos um processo comum, que é a laminação, com o adesivo estrutural, chegando nesses benefícios. O que nós temos hoje de solução nova para vocês que atuam no mercado no segmento marítimo? Nós temos um novo adesivo estrutural desenvolvido nos últimos meses e específico para as colagens de barcos, que é o Lord LA 550-19. Esse adesivo é um acrílico bicomponente, tá? que ele foi ajustado, ele tem uma força de adesão melhor. Então, ele tem uma força de adesão mais elevada, então nós aprimoramos a força de adesão dele. Ele hoje rompe com facilidade a fibra e se mantém intacto. Então, foi uma evolução em termos de propriedades mecânicas. Ele não escorre durante a aplicação. O tempo dele é menor, então você tem processos mais rápidos quando você utiliza ele. E, claro, a produção e desenvolvimento é feita toda no Brasil, o que dá uma característica mais real para as propriedades que ele tem. Nós desenvolvemos eles pensando exatamente nos processos que vocês têm hoje aqui no Brasil. Aqui é um exemplo de um vídeo de aplicação, ele foi validado num processo real há poucos meses atrás, e aqui eu mostro como que ele foi aplicado com... Epa, passou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos lá. O pointer está travando, vamos ver se eu consigo... Vamos ver. Aqui é um vídeo. Então, aqui nós temos o adesivo sendo aplicado por cartuchos, que é uma possibilidade, né? Se você tem um projeto menor, um volume menor de trabalho de barcos, de produção de barcos, você pode fazer uso de cartuchos. Então, aqui está sendo aplicado com aplicador pneumático e os cordões aqui podem ser até com uma espessura de até 1 polegada para compensar possíveis variações. E essa é uma aplicação que nós fizemos para validar o conceito, foi totalmente aceito, totalmente validado pelo cliente. E nesse caso aqui nós tivemos uma aplicação no iate de 65 pés, usamos 23 kg de adesivo e o tipo de aplicação foi aplicador pneumático e manual. Esses tipos de aplicação eles podem ser muito utilizados para você que quer fazer algum teste também e tem interesse. É uma aplicação que nós indicamos. E o tempo de aplicação foi de 38 minutos para fazer toda a aplicação na extensão do barco e também a colagem dele. Hermas, pode mudar o slide, por favor? Então, aqui nós temos, como final, pessoal, nós sempre dizemos que utilizar o adesivo estrutural em processos de compósitos é sempre uma evolução, porque eles trazem diversos tipos de benefícios. É como uma ferramenta que pode reduzir custo, otimizar processo e melhorar a performance dos seus barcos. E no caso, inclusive, das embarcações, o adesivo estrutural, ele funciona como uma parte da evolução que os compósitos trouxeram para esse segmento de mercado. Se você achou interessante qualquer um desses produtos que eu mostrei agora, as aplicações e esse adesivo novo, o Lord LA 550-19, eu fico à disposição para conversar com vocês através do meu e-mail, do meu WhatsApp e também do LinkedIn. Vai ser um grande prazer falar com vocês de projetos novos envolvendo compósitos e também adesivo estrutural. Muito obrigado. Ô, Gabriel, excelente apresentação, como sempre. Temos algumas perguntas. Vamos lá. Quais são os principais componentes do adesivo estrutural? O adesivo estrutural ele é como uma mistura de várias matérias-primas. Então, para o mercado de compósitos, nós utilizamos, para o segmento náutico, nós indicamos muito o adesivo acrílico, que é bem versátil, tem alto alongamento, cola bem diversos tipos de materiais. E nesse caso nós temos a resina acrílica, nós temos cargas também. Então é uma mistura de vários componentes, que a formulação, no caso, é o nosso segredo de mercado, eu não posso abrir toda ela.
Mas o que eu posso dizer é que é uma reação de polimerização de dois componentes. De um lado, a resina e do outro, o iniciador de reação. E no caso do segmento de mercado dos barcos, a gente trabalha sempre com adesivo acrílico, que tem propriedades muito vantajosas para esses tipos de projetos. Uma outra pergunta. Para aplicações com flexibilidade, como fixação de janelas em barcos, qual o tipo de adesivo recomendado? Olha, a gente pode usar um adesivo acrílico também. Para você ter uma ideia, nós temos adesivos acrílicos que variam o alongamento de 30% até 190%. Então, nós conseguimos atender demandas de alta deformação, mesmo com adesivo acrílico. E caso você precise de uma aplicação mais específica, que o alongamento é muito mais exigido, a gente pode trabalhar com outra base. Mas eu indicaria para você um adesivo acrílico também, que ele pode suprir com tranquilidade todas as necessidades do seu projeto, que é a colagem de janela no caso. Quais são as opções para embarcações com componentes em madeira? Para a colagem de madeira, nós não indicamos os acrílicos. Tá? Por quê? Porque o oxigênio do ar ele inibe a cura do adesivo acrílico. Então, para esses casos, nós trabalhamos com adesivo epóxi. O epóxi adere muito bem madeira, adere muito bem os compósitos também, e pode, com toda certeza, ser um grande aliado nos seus projetos. E nós temos vários tipos de adesivos epóxis também no portfólio. Baixa viscosidade, alta viscosidade, mais resistente à temperatura. Então, aí precisa entender qual que é a sua necessidade específica para indicar o adesivo correto. Mas a base epóxi, nesse caso, seria a mais adequada. Bom, espera aí que tem uma outra pergunta aqui. Um minutinho. Vamos lá. Qual é o tempo em aberto deste novo adesivo? Ele tem 1 hora de tempo em aberto. Desde você... Bom, vamos lá. Tempo em aberto que eu estou dizendo para você, né, se a gente está falando a mesma língua aqui, que às vezes cada cliente chama de um jeito. O tempo em aberto seria o tempo que você tem para aplicar o adesivo depois de misturado. Nós temos 1 hora para aplicar ele. Então, depois da mistura, você tem que efetuar a aplicação e também a colagem de uma superfície na outra em até 1 hora. E depois disso, você pode movimentar a peça depois em 1 hora, de 1 até 2 horas, dependendo do tamanho da sua peça e da temperatura ambiente também. Esse é um bom ponto de se falar. A temperatura ambiente ela influencia bastante os tempos de processo. Né? Então, a temperatura ambiente você tem 1 hora para aplicar. O que a Parker Lodge oferece em termos de treinamento para a correta aplicação de adesivos em embarcações? Nós temos vários tipos de treinamentos que nós oferecemos para o mercado. Inclusive, eu sou responsável por isso, junto com o Lucas Graças, que trabalha na assistência técnica também. E nós ensinamos desde como aplicar, como fazer a limpeza da superfície, os diferentes tipos de preparação superficial, até a aplicação prática com cartucho, bisnagas, equipamentos. Nós também fornecemos, em regime de comodato, equipamentos para aplicação. Dependendo do volume que você tem, você pode também contar com esse suporte nosso. E nós, então, conseguimos te suportar em todos os tipos de necessidades em termos de didática. E é só você solicitar para a gente o que você precisa, que a gente vai ter o maior prazer em conversar e atender a sua demanda. Há produtos específicos para conserto de barcos? Remontagem? Os adesivos acrílicos, de novo, funcionam muito bem para isso. Tá? Dependendo do acabamento superficial, a gente pode recorrer também a um adesivo poliuretano, que ele é bem mais rápido que o acrílico nesses casos e gera um acabamento melhor. Mas em termos de adesão e de performance, o adesivo acrílico pode reparar muito bem peças em compósitos e te resultar numa junta com excelente resistência mecânica próximo à peça inicial que você tinha. Então, te indicaria adesivo acrílico e, se a necessidade for específica, nós temos outras bases que também podem atender, que são os adesivos poliuretanos, que são mais rápidos, né? Tá. Qual outro, além do acrílico, qual outra opção para a montagem de barcos? Olha, nós temos os epóxis e os poliuretanos. Tá? Os poliuretanos aderem muito bem compósitos também, e tanto quanto os epóxis. Nós indicamos os acrílicos para o mercado de barcos porque ele é muito mais versátil e ele absorve muito bem as imperfeições de limpeza de superfície e até também imperfeições geométricas. Então, ele compensa erros dimensionais, variações, tolerâncias, muito bem. Nós podemos, primeiro, se a aplicação for manual, o adesivo acrílico permite um erro de proporção de mistura de até 30%, o que é bem benéfico se você tem um processo
manual, que depende do operador. E segundo, a espessura que nós conseguimos com adesivo acrílico chega ali a quase 1 polegada. Isso você não consegue com outras bases químicas que não acrílico. Então, nós temos um portfólio grande de produtos, que são os epóxis, poliuretanos e acrílicos, mas os acrílicos ficam em vantagem por essas características que eu comentei agora há pouco. Tá. E os adesivos acrílicos têm sido utilizados no mercado brasileiro, no mercado náutico brasileiro? Sim, sim. Há muitos anos já, há mais de 20 anos, nós estamos fazendo esse tipo de aplicação que eu mostrei agora na apresentação, que é a colagem da estrutura no casco, o fechamento, o casco convés também é feito com adesivo acrílico da Lord, e muitas outras aplicações internas também feitas com adesivo acrílico já há muitos anos, aplicações já homologadas e mostrando que o adesivo realmente funciona e gera benefícios para esse mercado. Ok. Gabriel, nós vamos então encerrar a apresentação. Qualquer outra pergunta que chegar, a gente te encaminha por e-mail. Combinado então. Muito obrigado. Tá. Viu? Obrigada a você, Até mais, Gabriel. tchau, tchau. Até.